Olá a todos, o meu nome é Bruno Foscor. Hoje eu vim trazer para vocês sobre projeção astral, certo? E para começo de conversa eu quero deixar bem claro a todos que tudo falado nesse vídeo será de acordo com as minhas experiências, com as minhas práticas, com tudo que eu realizei desde o início, quando eu me envolvi com a magia, quando me envolvi com a espiritualidade, até os dias de hoje, certo? A projeção astral é um conhecimento milenar, ou seja, é um conhecimento praticado por mais de 1000 anos. E no caso, a projeção astral em si tem mais de 3000 anos. É uma arte ritualística muito antiga. E as primeiras práticas foram no Antigo Egito, pelos sacerdotes dos faraós, para entrar em contato com os deuses egípcios. É uma arte sensacional, uma arte que você vai adquirir muitas aventuras, vai adquirir muita experiência e muito conhecimento. Já deixo também bem claro que tem uma grande diferença entre projeção astral e sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos, quando você está dormindo e consegue ver seu corpo, consegue ter algumas experiências extracorpóreas. Quem consegue ter sonho lúcido tem uma predisposição para a projeção astral, porém, sonho lúcido não é projeção astral. Projeção astral só quando você está consciente, você está acordado, você faz o ritual e consegue se manifestar de forma consciente. Consegue ter controle da situação. E para ter controle da situação, primeiro a gente precisa o quê? Conhecer você mesmo. Você precisa dominar o seu eu interior. Você precisa dominar a sua mente e o seu corpo. Já dizia Sócrates, conheça a ti mesmo que conhecerá os deuses e o universo. E isso que a gente vai fazer, a gente vai conhecer você mesmo. Você vai se meditar. Silêncio para o externo, certo? E converse com o seu interior. Manifeste o seu próprio amor próprio, que você vai conseguir participar das outras etapas. As outras etapas na projeção astral é quando você domina o espírito, quando você domina a sua energia interna, quando você vai conseguir se libertar. Você vai libertar do que mesmo? Você vai se libertar do corpo físico. Vai deixar seu espírito livre. Então a gente consegue se projetar. A gente vai trabalhar o interno para ir para o externo. A gente vai se projetar para fora. A gente se projeta a alma, certo? Nos primeiros momentos a gente vai o quê? Ver o nosso corpo, conseguir viajar nas proximidades do seu corpo. E uma curiosidade muito importante é que quando você se projeta, você está ligado ao seu corpo físico. Você tem uma linha chamada de linha dourada. Porque ela é uma linha de energia, certo? E quando a gente está fora do corpo, a gente enxerga na cor dourada, porque energia é energia pura, é brilhante. Após essa etapa, quando você já começa a se manifestar para fora, começa a se aventurar para fora, no externo, a gente vai conseguir experiência para ir cada vez mais longe, para cada vez chegar mais longe com a sua prática. Tem uma divisão entre o plano físico e um plano espiritual. Quando a gente se projeta, a gente fica entre as duas divisões, a gente fica na própria divisão, certo? A gente não vai mais para lá, nem mais para cá. E após a experiência, a gente vai conseguir ter o controle de viajar
tanto para material e para outras cidades, países, todo o planeta, quanto também o espiritual. A gente vai conseguir se manifestar entre os mortos, entre aqueles que já viveram e tiveram o seu fim, desencarnaram, certo? E a projeção astral vai ser mudada a partir de quando você cruzar essas duas linhas. Aí não vai ser mais projeção astral, vai ser uma viagem astral. Você vai conseguir viajar para outros planos. O que seriam outros planos? Na minha forma prática, eu me organizei dessa forma. Existe total de 3 bolhas. Cada bolha é um conjunto de planos espirituais que a maioria dos seres viventes tem uma energia e uma vibração aproximada, certo? No planos superiores, são um conjunto de bilhões de planos, certo? Os planos neutros, que fica entre o superior e o inferior, são um conjunto de milhões de seres que têm uma energia e vibração equilibrada, que vive em harmonia. Os planos inferiores são milhões de planos inferiores com seres que têm uma energia e vibração de maioria inferior. A maioria, quando eu digo a maioria, porque é a maioria dos seres que tem naquele local, naquele ambiente. Então quer dizer que vai ter seres com energia e vibração totalmente diferente. No caso do inferior, a gente vai ter seres com energia e vibração superiores vivendo naquele local. Nos superiores também igualmente. A gente vai ter seres superiores, mas uma pequena parcela dos seres viventes vai ser de seres com energia inferior. E a gente vai conseguir fazer uma viagem, certo? Que é um nível bem mais avançado que se projetar, através da manipulação da energia e vibração. E como a gente consegue fazer isso? A gente vai manipular sua própria energia, vai criar sentimentos tanto felizes quanto tristes, se a gente quiser viajar para um plano inferior. Você pode estar utilizando um balde de água gelada, assim você se sente um pouco frio, se sente um pouco mal, e aquela energia fica uma energia densa e você vai se manifestar numa viagem astral para um plano inferior. Um balde de água quente você vai pôr seus pés, certo? Uma água morninha, agradável. Você vai para um plano superior, quando você está se manifestando uma energia, uma vibração positiva, ok? Um plano inferior é muito conhecido pelos umbandistas e chamado de umbral. Umbral é onde ficam os suicidas. Mas por que os suicidas vão para lá? Uma grande maioria dos suicidas tem uma depressão profunda, tem uma energia baixíssima, uma vibração baixíssima, e acabam indo para lá. Não é porque eles cometeram o ato em si do suicídio, mas sim porque eles têm aquele sentimento. E o universo, o cosmo em geral, é como se fosse um imã. Semelhante atrai semelhante, certo? Tem alguns erros por aí, mas a maioria é isso. E quem faz isso é Deus. Olha, pode ser assim uma divindade, mas eu acredito que é apenas o universo, certo? É a forma do universo agir. E a magia, em tudo, em torno de tudo, é o que? A manipulação. A gente vai manipular a energia. Todo ritual, seja ele benigno ou maligno, isso vai depender da visão de quem está enxergando, de que lado. Mas todo ritual existe a manipulação de energia. Tanto energia da natureza, quanto energia da morte. E na projeção astral você precisa manipular sua própria energia. Você precisa manipular a energia do ambiente para te ajudar a chegar no estágio, um estado evolutivo ou não.
Tem um certo preconceito nos viajantes sobre ir para planos inferiores. Eu, pessoalmente, já viajei vários planos, tanto neutro, quanto superior, quanto inferior. E eu absorvi conhecimento, muito conhecimento, no plano inferior, superior e nos neutros também. Nenhum plano é melhor do que o outro, certo? Os seres viventes têm uma energia baixa, mas mesmo assim, todo plano, todo lugar que você for, um conselho que eu te dou: absorva conhecimento. Por quê? A gente somos seres que ainda está aprendendo, evoluindo. Todos nós precisamos ainda buscar uma elevação, uma evolução, seja ela espiritual ou seja ela mental, certo? A gente precisa buscar conhecimento. Isso é ocultismo, quando você adentra o oculto e absorve tudo que estiver lá. Você invade o oculto. Perigos da projeção astral. Certo? Muitas pessoas que realmente não têm uma prática mais envolvente, uma prática mais profunda, vão falar que projeção astral é tranquilo, é coisa colorida, um arco-íris. Mas não é bem assim. Por quê? Projeção astral, você vai se manifestar fora do seu corpo. Se você não se proteger o seu corpo físico, ele vai estar como um oco, certo? Vai ser um corpo oco. Então qualquer entidade, espírito que tem um pouco mais de malícia vai querer possuir o seu corpo. Possuindo o seu corpo, ele vai conseguir usar você para seus fins, para seus vícios e sugar sua energia, certo? E como a gente protege o corpo? A gente precisa de, primeiro, limpeza espiritual em você, certo? No ambiente que você está. A gente precisa também amuletos de proteção no seu corpo. Pode ser um anel, pode ser um colar. O que você quiser usar que seja consagrado, alguma entidade, divindade que você acredite, quando seja consagrado a sua própria energia, eu recomendo usar o sangue, certo? Depois de proteger seu corpo, há outros perigos. Quando você faz, além da projeção, quando você faz a viagem, você vai conhecer seres, certo? Eu falo seres porque não tem apenas humanos. Existe uma infinidade. Seres de outros planetas, entidades, divindades, seres bestiais, certo? A gente não está sozinho no mundo. E isso é um fato. Você acha mesmo que você, desse tamanhozinho, num planeta desse tamanhozinho, em um universo tão grande, com vários planetas, você é o único? Então eu te sinto muito dizer, você é realmente um boçal por acreditar nisso. Você é inocente, certo? E esses seres podem ser bons, podem ser ruins. Algum desses tem uma malícia que você nem imagina, certo? Tem um conhecimento que você nem imagina. Eles podem escravizar o seu espírito, sugando sua energia vital, certo? Isso existe até os vampiros astrais. Os vampiros astrais são especialistas em sugar a energia de uma pessoa viva ou morta. E fora isso também, tem o risco de você esquecer que tem um corpo físico, se adentrar na sua realidade daquele momento, da realidade da viagem e ficar por vários anos, certo? E isso a pessoa fica em coma. Quando não tem um espírito, uma consciência maior, o corpo fica vazio e fica no estado vegetativo, no estado de coma. E caso aconteça algo com você, você pode também ter um AVC, um aneurisma cerebral, e simplesmente off. Então, muito cuidado
com a projeção astral. É uma prática muito maravilhosa. Você vai viajar, vai adquirir conhecimento, vai adquirir experiências magníficas, mas também tem seus riscos. Então sempre procure uma pessoa que tenha mais experiência, uma pessoa que possa estar lá com você, certo? Uma pessoa que seja confiável, além de tudo, ok? E bem-vindo ao nosso canal. Eu peço que você curta, compartilhe, caso você tenha gostado. Caso você não tenha gostado, eu não sei por que você está aqui até o fim do vídeo. Então, até logo.